Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de junho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou falar aqui para vocês não só do Ibovespa, mas também do mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Curi 3, Pomo 4, Int B3, os IN 5, PECAR 3, BBDC4, VBBR3, INBR32, XPBR31, HPV3, LRN3, enfim, muitos e muitos ativos até o final dessa análise. Espero que você esteja aqui comigo e lembre-se que no decorrer dela, pode ser agora também, já deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais sua valiosa audiência por aqui. Vamos então rodar aqui a vinheta, na sequência eu começo com a análise do Ibovespa, que subiu hoje 0,25%. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo Ibov, alta de 0,25% no pregão de hoje. Foi lá embaixo, perdeu o mínimo do pregão anterior, mas bateu na média e já entrou para uma sinalização de correção, de subida, na verdade um sinal de alta, pegando aqui o gráfico de 105 minutos, que gera aqui o sinal de fundo no intraday, ó, mantendo ali uma sinalização positiva, testa a antiga resistência, bate aqui, fecha uma vez abaixo da média, já volta a fechar acima. Então isso cria uma expectativa do Ibov continuar seu processo de subida, por exemplo, de no próximo pregão superar essas máximas aqui e caminhar para as zonas de resistência maiores aqui, como esse patamar e essa região. Isso aqui seria o caminho mais provável. É fato que a perda dessa mínima aqui, ela gera um sinal de ter uma correção. Essa correção pode ficar aqui mais de lado ou pode vir mais para baixo, mas temos esse sinal de correção. Só que olhando para o intraday, reduz um pouco essa expectativa, na verdade aumenta a expectativa de poder ter algo para cima aqui, de romper essas máximas, gerar mais um pivôzinho de alta aqui no Ibovespa. Lembrando, qual é o próximo nível de resistência do Ibovespa? 103.245, se superar essa máxima aqui, reverte a tendência de baixa de curto prazo, e o principal desafio está aqui nessa região do 123.400 a 124.200. Quando falo desafio, não é que o Ibovespa vai parar de subir aí, mas é uma região de avaliação. Se o Ibovespa vir aqui, né, bater nessa região e voltar para baixo, ainda vai dando indícios que os compradores ainda não estão tão fortes assim. Agora, se ele passa por aqui, vai aumentando a probabilidade da gente ver lá no mês de julho a formação de um fundo no gráfico mensal e uma chance maior de engrenar um processo de novo de valorização de curto a médio prazo para o Ibovespa. No mini índice, nós tivemos aí um dia que foi lá para baixo também, mas gerou uma sinalização positiva aqui no gráfico 60 minutos em cima dessa zona de suporte aqui de topos anteriores, favorecendo buscar operações de compra. Veio aqui forte, bateu na resistência, entrou pressão vendedora nessa resistência, mas olha essa hora de pregão aqui, reverte essa sinalização de baixa. Então isso aqui já gera uma expectativa que pode ter algo maior aqui para cima nas próximas horas de pregão. A gente já está na última hora de pregão. Então, se, por exemplo, se tivesse mais horas de pregão aqui no mini índice, o que é que eu buscaria aqui nesse momento? Eu buscaria olhar para um gráfico, por exemplo, de 10 minutos, e se acontecer algum processo aqui de fundo ascendente, eu buscaria compra, ou pivô de alta, eu buscaria compra. Um gráfico de 10, ou mesmo num gráfico de 5 minutos, tá? Ou seja, mais próximo possível de alguma zona de suporte, de média, topo anterior, para se buscar essa entrada. Então, seria essa alternativa no primeiro momento. Então, se no próximo pregão abrir subindo, o foco vai ser mantido dessa forma. Fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para olhar um pouquinho mais para a venda, teria que anular essa barra aqui de alta. Ou seja, abre forte, perdendo essa mínima aqui, e depois passa a gerar topo descendente num gráfico de menor periodicidade, como 5 ou 10 minutos, ou seja, vem aqui, oscila aqui para baixo e passa a proporcionar topo descendente abaixo aqui de toda essa região, desse fundo, desse aqui e desse aqui. Aí sim animaria um pouco mais para buscar a operação de venda, mas por enquanto, do jeito que está terminando aqui, ficaria mais focado em compra do jeito que o gráfico está terminando aqui. Então, a abertura do próximo pregão pode alterar um pouco o que eu estou falando, mas é isso. A orientação, na minha forma de ler aqui o mercado, seria essa. No dólar,
o dia de hoje de forte alta de 1,09%. Então, a sinalização de alta de ontem criou uma expectativa que o dólar pudesse dar continuidade à sua tendência e buscar seus próximos níveis de resistência. Quais são os níveis de resistência principais do dólar? Tirando aqui a questão do ajuste. 5.509 e depois 5.550. Onde estão esses patamares? Né? Vou botar um gráfico aqui semanal, dar um zoom menos aqui. Ó. Primeiro essa região de topo lá atrás, da região lá dos de 18 de julho, quase um ano para trás, ó, o dólar batendo aqui nessa região. Então, essa é uma região de resistência que vai de 5.509 até o outro nível 5.527, e o ponto mais alto é o 5.548. Eu arredondo aqui para 5.550, mas é 5.548. Esses são os níveis de resistência mais importantes. Depois disso, vai ter uma faixa aqui, ó, uma faixa aqui com uma certa relevância, que começa primeiro ponto na faixa dos 5.611 e o segundo ponto no 5.666. Tá? Mas primeiramente a gente tem esses pontos aqui que eu acabei de mencionar, válidos até o fechamento dessa semana, essa região principalmente dos 5.509 a 5.527, apesar de estar acima desse, na verdade está um pouquinho abaixo dos 527, né? Está 518 nesse momento, 519 nesse momento. Então o dólar está dentro da sua tendência de alta, isso aqui já vai ser um ponto importante para o dólar. Por quê? Porque se o dólar voltar para baixo dessa região, ele anula a tendência de alta. 5.378, tá? Então, olhando para o gráfico de 60 minutos, entraria comprando já o dólar aqui de cara? Não. Mas ficaria mais focado em compra depois de uma correção do G60. Esse movimento já foi bem longo para cima, se abrisse subindo, focaria em compra de fundo ascendente, enfim, gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas aqui, se abrir caindo, perdendo a mínima do que na anterior, olharia um pouquinho mais para ver se encaixa uma venda de topo descendente, preferencialmente, tentando pegar um movimento para baixo, um processo de correção ali até um patamar de 5.505 até os 5.495, essa faixa aqui de suporte. Depois disso vai ter outro topo aqui para trás, válido como suporte também na faixa 5.487,5. Corrigiu, gerou sinal de fundo, volta a ficar interessante para buscar a operação de compra de day trade. Olhando aqui agora para a gente falar das ações, a PTR4 no pregão de hoje fechou ainda no positivo, 0,16%. Estava em queda, fechou no positivo, enfim, para gerar realmente um sinal mais negativo na Petro, fechamento abaixo da média com nova mínima seria um sinal de saída da posição comprada. Ou pegando um gráfico de 120 minutos, o principal ponto aqui de fundo seria isso aqui, ó. Então, ou seja, que ela recuou, bateu aqui, subiu. Aqui, se ela fechar aqui acima, aqui vai ser outro ponto de fundo até de stop de uma operação na Petro. Tá? Desculpa. Então, nesse momento, a Petro ainda vai demonstrando força por parte dos compradores e apontando para poder testar próximo nível de resistência, assim como o Ibovespa, pelo gráfico intraday. Então, é algo positivo aí que vem acontecendo com a PTR4. Aqui, ó, peguei o gráfico de 105 minutos. Então, a Petro aí dentro de um viés mais positivo no intraday, e o gráfico diário dentro desse movimento de subida gera uma sinalização de linha de baixa fraca. Enfim, ainda nada que gerasse assim, ó, vou sair dessa posição comprada na PTR4. Dá para manter, lembrando que para mudar a tendência ela tem que romper os 37,94. A Vale 3 fechou em alta de 1,24%, gerando um sinal de fundo até relevante no gráfico, até não, relevante no gráfico diário, rompendo essa máxima logo na abertura do pregão, se sustentando em cima da média. Então, uma chance maior de romper essa máxima aqui e acionar o stop de uma venda, inclusive que a gente tem uma venda aqui de swing trade nesse ativo. Então, aumentou a probabilidade dela testar não só essa resistência dos 61 e 62, trazendo um viés de alta para ação, mas o próximo nível de desafio seria a região de 61,90 até um patamar em torno de 62,25, zona de resistência para esse papel. Quem tiver comprado, joga o stop aqui para baixo da mínima desse fundo, localizado nos R$ 60,27. O outro ativo, Cury 3, atingiu o objetivo de uma compra que a gente fez nessa semana e já bateu aqui no patamar de objetivo. Essa operação gerou um ganho de 6,66%, proporcionando um crescimento de 1% do capital total com essa operação. O outro ativo que acionou a saída foi a Pomo 4, que atingiu aqui um stop que a gente tinha definido na faixa lá do 6,19. Isso gerou uma perda de 3,58%. O ganho de Cury foi de 6,66%, e isso gerou uma redução de 0,5% do capital total após essa operação de perda de swing trade da Pomo 4. Tá?
Temos ainda posição em aberto em INT B3, seguimos dentro da posição comprada, na expectativa que ela venha romper esse patamar aqui e traga um cenário ainda mais positivo para a compra que a gente tem em aberto. Lado positivo do pregão de hoje, bate na média e fecha mais próximo da máxima. Ibovespa fez algo parecido. Seguindo, os em Minas, destaque de alta aí dentro do Ibovespa, 3,32% de alta, processo mais de correção no tempo dessa subida. Se a gente olhar para o gráfico semanal, ela está dentro do movimento de alta, corrigindo essa forte movimentação para baixo. Então, ela tende a buscar os próximos níveis de resistência. Nesse caso aqui, quais são os próximos níveis de resistência para essa ação? Primeiro, essa região aqui bem testada, aqui para trás em torno ali dos 7,90, até um patamar de R$8. Depois disso, o próximo nível de resistência seria mais por volta de 8,30 a 8,38. Então, para quem está comprado nessa ação, essa subida do pregão de hoje já vai trazer um ponto de stop olhando um gráfico de 105 minutos aqui, ó. Botar o stop aqui abaixo da mínima desse fundo aqui, ó. Quem tiver comprado no ativo, 7,51 ponto de stop nessa operação, tá? Sabendo que das próximos níveis de resistência que eu acabei de mencionar. Qual seria o sinal mais negativo para essa ação? Fechamento abaixo da média com nova mínima. Enquanto isso não acontecer, seguimos num processo de correção da tendência de baixo do gráfico semanal e também do gráfico diário. Muda essa tendência, ou seja, ou quebra a estrutura de baixa se romper essa máxima aqui, localizada nos R$8,38. Pecar 3 fechou em forte queda de 7,77%, ativo realmente mal, olha só a subidinha muito fraca, formato de um triângulo aqui simétrico, rompeu para baixo, dá para até fazer ali o processo de rompimento aqui, ó, projetar esse rompimento dessa base desse triângulo simétrico, vou colocar até o rompimento, não vai ficar tão certinho aqui, deixa eu tirar tirar o ímã aqui, vai ficar mais ou menos daqui o rompimento para baixo. Então a projeção de queda dessa base do triângulo simétrico aqui, ó, de novo o triângulo aqui, falando de padrão gráfico, está aqui na faixa dos 2,43. Então é a projeção de queda do triângulo simétrico. Então, de maneira geral, é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa aí de curto prazo. Gráfico semanal também dentro de uma tendência de baixa, olha só, ele vai lá, testa nível de resistência e para no nível de resistência, vem caindo, volta para baixo da média e acelera agora o movimento de baixo com a forte perda de suporte, um grande candle de baixa. Então, o caminho mais provável, não só dos 2,43, mas buscar essa região de fundo anterior, ali em torno dos R$2,36. Não vejo alternativa para compra nesse momento, nessa ação. Seguindo aqui para a gente falar de Bradesco, o BBDC4 subiu 0,24%, segue patinando ali para perder esse suporte aqui em termos de fechamento. Suporte ali por volta dos R$12,29. Mas de maneira geral segue ainda dentro de um viés de baixa que aponta mais para buscar um suporte por volta dos 11,65, de R$12 para baixo. É o caminho mais provável desse ativo. Já me gera um sinal, poxa, Dalton, isso aqui é um candle de ataque dos compradores, foi lá embaixo, fechou na máxima do dia. Mas eu, enfim, não seria ainda a ação que eu gostaria de abrir uma compra, não, tá? Falando em termos de cenário gráfico. Mas, enfim, quem for abrir a entrada na superação da máxima desse candle, stop abaixo dessa mínima, pega o tamanho desse candle aqui, projeta pelo menos uma vez e meia aqui para cima. Tá? E bota menos capital que você está operando contra a tendência, é a alternativa em Bradesco. Vibra, VBBR3, lembrando, esses ativos que eu estou atendendo aqui já são pedidos de análise, esse aqui, ativos que tem ações aqui que foram solicitadas por membros do canal e ações que foram solicitadas por inscritos no canal, tá? Quem não é inscrito no canal é a última prioridade. Prioridade quem envia pelo aplicativo DV Invest, segunda prioridade membros, terceira prioridade inscritos e depois quem não está inscrito no canal. E lembrando que para ser inscrito no canal, zero custo, é só se inscrever aqui no canal no YouTube para aumentar a chance de eu atender um pedido, ou eu ou o Kaique atender um pedido seu de análise aqui, na análise de fechamento do pregão. Você pode comentar aqui embaixo, fazer seu pedido para o próximo pregão. Desculpa. Então, VBBR3 é um ativo que, olhando para o gráfico diário dela, a tendência é de baixa, aqui está. Para ela mudar essa tendência, ela tem que romper essa máxima aqui, localizada nos R$21,83. Enquanto isso não acontecer, segue dentro de um viés de baixa. A última informação que ficou foi essa formação de topo, está dentro de um movimento de baixa. Para começar a enfraquecer a tendência de baixa, precisa romper essa máxima aqui, localizada em 21,27, e que aumentaria a probabilidade de reverter a tendência de baixa no papel.
tá? Mas enquanto isso não acontecer, segue apontando mais para baixo, a tendência segue vigente, tendência de baixa nessa ação. Pegando até o gráfico mensal do papel, está dentro de um processo de correção de toda essa subida. Dá para ficar atento depois que ela começar a gerar alguma sinalização mais forte de subida no mensal. Ainda não tem essa sinalização e o gráfico semanal também não está submetendo algum sinal de rasgar para cima por enquanto. Então, por isso, o primeiro ponto que a gente tende a ver ali para melhorar a expectativa de prazo maior é romper essa máxima aqui para apoiar um pouco mais operações de compra nessa ação. O outro ativo que foi anotado aqui foi em NBR32, uma BDR. São duas BDRs na sequência, uma do Banco Inter e outra da XP. Então aqui a gente está tendo um movimento bom de subida. Se a gente olhar para o gráfico semanal, ó, é um ativo. Eu fiz até uma análise especial de NBR32 lá no meu perfil ou da Dalton Vieira dentro da comunidade do TradingView. Já tem umas 2 semanas no máximo. E aqui a ação está gerando um fundo ascendente em cima da média, que apoia mais operações de compra, está em tendência de alta no gráfico semanal, no gráfico mensal. Então, é um ativo interessante para as operações de compra, que seria uma das primeiras alternativas de entrada, essa superação de máximo com stop aqui embaixo, então já estaria andando essa movimentação. Entrar comprando aqui muito mais próximo da resistência, relações de retorno uma das melhores, né? Não é nem só relações de retorno, né? Porque o risco aqui, o stop fica mal posicionado, fica muito grande e um stop mal posicionado, teria que ficar abaixo do mínimo de um suporte. Aí, ou seja, no mínimo abaixo ali da média ou desse gap aqui de corpo na faixa dos 31,72, então eu deixaria em 31,69. É um stop muito grande para swing trade. O que eu aguardaria então? Essa ação gerar algum processo de correção aqui para depois gerar um pivô de alta ou um fundo ascendente. É que me chamaria mais atenção para a operação de swing trade. Mas lembrando, o viés é de alta, sinalização de alta no gráfico semanal, expectativa maior de subida. Enquanto não tiver nada contrário que nós temos aqui, o foco fica muito mais para as operações de compra de swing trade ou mesmo de position trade em INTB3. INTB3 não, desculpa, em NBR32. XPBR31 vem dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, semanal também não está legal, porque foi lá, bateu nesse patamar aqui, fundo principal foi esse aqui, foi perdido, já vinha dentro de zigue-zagues descendentes e continua dessa forma, está tentando aqui se recuperar agora, mas para mudar a tendência de baixa do gráfico diário de curto prazo, precisa romper essa máxima aqui, ó. R$102, precisa superar esse patamar. Enquanto não superar, segue dentro da sua tendência de baixa. Vai enfraquecendo a tendência de baixo, porque vai já se sustentando acima da média. Olha só como aqui teve dificuldade, aqui ficou um pouco acima da média e depois já volta para baixo da média. Mas de maneira geral, a tendência não foi revertida, tem que superar 102. Quem está comprado, possível saída se acontecer fechamento aí para baixo da média com nova mínima, seria um sinal de saída da posição comprada em XPBR31. Quem está comprado contra a tendência. E para compra mais interessante, rompe esse 102 e gera pivô de alta ou fundo ascendente, já acima dessa região aqui, em torno de 100 pila, pelo menos. Depois disso, HPV3, ação que se eu olhar para um prazo maior, gráfico mensal, deixa eu voltar aqui com o ajuste, gráfico mensal segue dentro de um cenário dominado pelos vendedores. Olha lá, bate na média, gera aqui a perda da mínima do que no anterior, então segue apontando um pouco mais para baixo. Gráfico semanal, poxa, gerou um fundo em cima de uma linha de tendência de alta. Beleza, mas abaixo da média. Ainda não é algo que me agrada, tá? Não é algo realmente que me agrada. Gráfico diário dessa ação, tanto que pancada para cima, esse candle era para ser um candle de alta, não foi. Enfim, se fosse arriscar alguma compra nesse papel, se eu tivesse comprado, eu deixaria o stop abaixo da mínima desse candle. Se eu tivesse de fora e quisesse arriscar, não, quero arriscar uma compra nesse papel, teria rompimento dessa máxima aqui para tentar pegar algo para cima, stop abaixo da mínima do candle que rompeu, ou pela volatilidade do papel, alternativa de entrada. Nesse momento, pelo gráfico semanal, tendência mais indefinida, olhando para um gráfico mensal também, dá para ver que está mais travado, ó, foram vários meses aqui meio que de lado, ainda continua um pouco de lado, mas dentro, olhando para o mensal, dentro de um viés de baixa, olhando para o gráfico semanal também, retorno muito grande em cima da região de suporte anterior, então fica a expectativa de poder fazer algo assim. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas não seria o ativo que mais me chamaria atenção para ter posição em aberto ou abrir posição em cima dele. Lojas Renner, a ação com queda de 1,55% nesse pregão, 1,55% não, né? 3,25% nesse pregão, HPV3 fechou em queda de 0,52%. Então essa queda dessa ação mantém sua tendência de baixa, pegando um gráfico mensal dela, ó,
Olha lá, gerou sinalização, aquele negócio que está até acontecendo com o HPV3, né? Respeitando ali a média do mensal e gerando sinal para baixo. Então fica aí a expectativa de continuar caindo. Suporte imediato na faixa dos 11,93 até os 11,40. É a região de suporte principal. No gráfico semanal, também dentro da tendência de baixa, até gerando aqui uma sinalização mais negativa, um movimento muito forte para baixo. Pode sim ter algum repique de alta ao bater aqui. Mas ainda assim, contexto mais negativo para apoiar a operação de compra de swing trade. Eu gostaria de ver primeiro, desculpa, romper essa máxima aqui para depois gerar sinalizações de alta a partir desse momento. Ou seja, principalmente acima dos R$13 seria o mais interessante para buscar compra acima de swing trade em lojas Renner. Então é isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção. Um grande abraço. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Agradeço demais. Comenta aqui embaixo. Deixe aí sua sugestão, seus comentários, seu pedido de análise para para a próxima análise de fechamento pregão. Um grande abraço e até a próxima.